O pastor Lobo pediu para que nós pregássemos hoje. Nós estamos com um seminário de libertação, certo? E ele nos pediu que falássemos sobre identidade espiritual. E tem algumas coisas que são importantes, irmãos, falarmos antes mesmo de lermos o texto e começarmos o nosso sermão. Importante que você saiba que libertação não se faz num passe de mágica. Por que estou dizendo isso? Tem pessoas que pensam que por vir ao seminário de libertação, repetir as palavras que o pastor vai mandar você repetir, está tudo resolvido, pronto, estou liberto, posso voltar para casa e continuar vivendo a mesma vida. E isso não é verdade. Não é apenas a repetição de meras palavras que vai libertar você, a mim ou a qualquer pessoa dos enganos, das ilusões, dos medos, das ciladas, das armadilhas de Satanás. Até porque a libertação exige de nós um posicionamento diferente. Portanto, tão importante quanto ser liberto é se manter liberto. E para você se manter liberto, você vai precisar construir uma identidade espiritual fundamentada, baseada na palavra de Deus. Você precisará construir uma identidade provada e aprovada pelo fogo. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Construindo uma identidade provada e aprovada pelo fogo. Amém, irmão? Amém. O pessoal ficou meio assim, pelo fogo, pelo fogo. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Daniel. Não podia ser diferente. Mas nós não vamos falar de Daniel não. Capítulo 3. Vamos falar dos amigos dele, os companheiros de Daniel. Nós vamos ler, irmãos, para ganhar um pouquinho de tempo, do verso 16 até o verso 18. Mas eu vou te pedir um favor, permaneça com a Bíblia aí aberta no livro do profeta Daniel e no capítulo 1, 2 e 3, porque nós vamos fazer algumas menções a respeito disso. É importante que você fique aí com a palavra aberta para acompanhar aquilo que nós vamos dizer. Então o livro do profeta Daniel fica ali entre Gênesis e Apocalipse, pode ter certeza que tem na sua Bíblia, não arrancar a página. Está aí, depois dos profetas. Um dos profetas, já achou? Se a Bíblia acabou a bateria, pega, porque agora tem isso, né? Sabe que tem esse negócio. Tempo moderno, nem outro dia eu perguntei, cadê a sua Bíblia? O cara, acabou a bateria. Como assim acabou a bateria da Bíblia? Que a Bíblia era digital. Mas a sua Bíblia foi digital, tem bateria, se não tiver, pega carona com o irmão que está do lado. Daniel, capítulo 3, vamos ler apenas os versos 16 até o 18. E a palavra de Deus nos diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Quem veio precisando de libertação aqui essa noite, fica aí em pé no seu lugar. Quem veio precisando de qualquer tipo de libertação, fique em pé. Se você veio precisando de uma libertação, fique em pé. Só fique em pé. Nós vamos orar. Você vai pôr a mão sobre a sua cabeça. Não sou eu, é você mesmo. E você vai orar para que o Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar, quebre todas as fortalezas da sua mente, quebre todo engano, quebre toda ilusão, desfaça todas as mentiras, todos os sofismas, e que esse Espírito te ajude a construir uma identidade provada e aprovada pelo fogo. Comece a orar aí, porque eu vou começar a orar aqui. Senhor Deus, nós estamos diante da leitura da tua palavra, estamos diante de homens, Senhor, como nós,
que não se curvaram, que não se dobraram, que não se amedrontaram, mas homens que permaneceram fiéis aos teus princípios, fiéis à tua palavra, fiéis àquilo que eles criam. E por isso esses homens construíram uma identidade que foi provada e aprovada pelo fogo. Nem aquela fornalha aquecida 7 vezes mais pode corromper a identidade desses homens. Nada, nem ninguém foi capaz de mudar aquilo que eles criam. E Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nesta noite que o Senhor nos ajude a construir uma identidade semelhante a desses homens, a construir uma identidade firmada nos princípios da tua palavra, do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, para que quando nós sairmos daqui, ó Deus, diante das nossas adversidades, nós possamos, a exemplo desses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, nos mantermos em pé, Senhor, porque o Senhor nos criou para que nós permanecêssemos em pé diante das ciladas do diabo, diante das sutilezas deste mundo, diante da concupiscência da nossa própria carne. O Senhor nos criou, Pai, para que nós permanecêssemos em pé, e nós declaramos nesta noite, em Ti, nós somos mais do que vencedores, porque nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Ouça, Senhor, o nosso clamor e atenda a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Pode sentar no seu lugar. Vamos lá, irmãos. Vou tentar passar um panorama rápido para você do que estava acontecendo. Vou tentar colocar na linguagem dos jovens. Fica mais interessante. Nabucodonosor, aqui, rei da Babilônia, havia conquistado Jerusalém e levado para a Babilônia apenas, digamos assim, anarca. Na verdade, se você acompanhar a partir do capítulo 1, ele vai pegar todos aqueles homens sábios, boa aparência, e vai levar para uma cidade chamada Sinar, aí de acordo com o verso, com até um outro nome para a cidade de Babilônia. Ele só queria gente bonita, ele só queria gente letrada, ele só queria gente inteligente. Nabucodonosor não era bobo não, irmãos. Ele sabia muito bem o que ele queria levar para o seu reino. Somente pessoas hábeis, capacitadas, que pudessem de alguma forma ajudá-lo a governar toda a província. Tente imaginar que naquele momento histórico, Nabucodonosor, rei da Babilônia, está conquistando todas as partes do mundo. E tente imaginar administrar todo aquele reino. Ele precisava de gente capaz e de preferência, gente que fosse gente do próprio povo, que conhecesse a cultura do povo, que conhecesse os costumes do povo, que conhecesse os hábitos do povo. E é por isso que nesse contexto ele vai levar Daniel, vai levar na verdade Ananias, Misael e Azarias de Judá, de Jerusalém, para a região da Babilônia, para governar. Ele estava em alta, na linguagem dos jovens, ele estava bombando. Você já viu quando alguma coisa está bombando? Todo mundo quer estar perto, é assim. Ninguém quer andar ao lado de gente fracassada. Eu mesmo não quero. Ninguém quer andar do lado de gente negativa, que não conquista nada. Só que nesse caso, quem está bombando aqui é Nabucodonosor, rei da Babilônia. E por conta disso, ele pega aquilo de melhor, ou melhor, as melhores pessoas que haviam em Jerusalém, e leva juntamente com ele cativos para a Babilônia. Nesse contexto, fomos 4. Só que chegando lá, acontece uma coisa interessante. Nabucodonosor tem um sonho, e ele mesmo não consegue se lembrar do sonho, e muito menos consegue conhecer o significado do sonho. Mas Nabucodonosor
manda chamar todos os seus astrólogos, magos, encantadores, todos os sábios da Babilônia, para que eles pudessem não apenas interpretar, mas revelar qual era o sonho e depois interpretá-lo. Nenhum daqueles homens da Babilônia é capaz de fazer isso. Então ele decide executar todos eles. Mas Deus levanta Daniel, e assim Daniel vai ter a sua experiência com Deus. E Deus revela a Daniel o sonho, o significado do sonho. De maneira tal, capítulo 2, você vai acompanhar, versículo 47, o próprio Nabucodonosor reconhece que realmente Deus era Deus dos deuses, Senhor dos reis, e portanto Daniel deveria ser, vou usar uma linguagem nossa, promovido, colocado num lugar diferente, deveria ser recompensado, porque o Deus de Israel havia usado Daniel para revelar o sonho, revelar o significado do sonho e assim manter a paz no coração de Nabucodonosor. Obviamente, se você continuar lendo o restinho do capítulo 2, você vai perceber que Daniel não fica com a bênção só para ele, viu? Presta atenção, irmão, quando Deus te abençoa, não é só para você, é para que você estenda a bênção também para os demais. E o que Daniel faz? Fala com o rei, pede ao rei e constitui para os seus amigos importantes negócios da província de Babilônia. De maneira que agora, não apenas Daniel, mas também Sadraque, Mesaque e Abednego são colocados numa posição de honra. Até aí é para você ter um entendimento do que é que está acontecendo, mais ou menos no contexto que esses homens são provados. Agora a paz voltou, o reino da Babilônia continua bombando, está tudo bem novamente. Mas de repente, capítulo 3, o capítulo que nós vamos meditar, Nabucodonosor tem uma brilhante ideia, brilhante para ele. Ele resolve construir uma estátua de ouro e constrói a estátua. Na realidade, nenhum dos estudiosos sabem exatamente se a imagem da estátua era de Nabucodonosor ou era de um deus chamado Bel, um deus demônio, um dos ídolos pagãos, um dos deuses da Babilônia. Seja como for, verdade seja dito, o que Nabucodonosor pretendia era alcançar reconhecimento dos seus súditos, daqueles que eram governados por ele. E assim ele constrói a estátua e baixa o decreto. Todas as vezes que um povo, que a alta sociedade, qualquer povo de qualquer nação, de qualquer língua, ouvir o som da balada, sabe qual é o som da balada? É o som do pífano, da flauta, daqueles instrumentos daquela época, que seria hoje o som da balada. Todas as vezes que eles ouvissem qualquer som de música, eles deveriam fazer o quê? Se encurvar, adorar aquela estátua. Então você imagina o rei, todo mundo. Mas aí tem três camaradas, é interessante porque o texto não fala nada a respeito de Daniel. Talvez, muito provavelmente, Daniel estivesse resolvendo alguma coisa em alguma outra província. Mas tem três camaradinhas aqui, Ananias, Misael e Azarias, que ouvem o mas eles não vão na dança. Eles ficam ali, em pé, firmes. E aí nós podemos começar a aprender algumas coisas. Primeira coisa dela, que nós podemos aprender. Se você quiser construir, de fato, uma identidade provada e aprovada pelo fogo, você precisará aprender a resistir o chamado à idolatria. Porque traduzindo o que está acontecendo aqui, o que Nabucodonosor faz é construir uma estátua de ouro, não importa a imagem que tinha dela, para que todas as pessoas daquele reino pudessem idolatrar, e aí não apenas a obra que foi construída,
mas o próprio Nabucodonosor. E esses homens não aceitam isso. Eles não aceitam diante daquela festa. Você tem que imaginar, irmãos, devia ser uma festa esse negócio, tocando tudo que era tipo de instrumento, o reino bombando, todo mundo se alegrando. E aí, quem é que não ia se encurvar se estava dando tudo certo? Mas esses 3 homens disseram não. Eles nos ensinaram com o seu exemplo que se você quiser construir uma identidade de verdade, uma identidade fundamentada nos princípios e valores da palavra de Deus, você precisará resistir o chamado à idolatria. É muito interessante que o mundo mudou. O mundo mudou. Principalmente em relação ao Ocidente e ao Oriente. São realidades completamente distintas. Mas veja, o diabo não é criativo. O diabo é astuto, mas ele não é criativo. E ele repete sempre as mesmas coisas. Mas ele muda a forma como repete. E hoje nós temos outros chamados à idolatria. O chamado não se resume mais apenas a um som de uma balada, mas existem outras formas sutis que o diabo tenta nos persuadir para nos tirar do propósito de Deus. E talvez você esteja pensando, lá vem o pastor, vai falar de pecado, de coisas absurdas. Não, irmãos, vou falar de coisas do dia a dia. Quer ver um exemplo de um chamado à idolatria? E eu não estou falando contra quem tem isso. Então calma, muita calma nessa hora. Mas é um chamado à idolatria? Facebook. Se você não sabe o que é um ídolo, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E não responda para mim, mas responda para você mesmo. Principalmente se você é muito tem muito redes sociais. Quanto tempo você investe do seu dia no Facebook, no WhatsApp, nas salas de bate-papo, no antigo Messenger, não sei o que você usa? Quanto tempo? Pense aí, não responda para mim, só pense. Pensou? Quanto tempo você investe na leitura da palavra de Deus? Você está entendendo? Algumas pessoas às vezes até me perguntam: pastor, você não tem Facebook? Não, eu não tenho Facebook. E eu aprendi que a gente vê o Willis, uma coisa muito interessante. Eu não preciso ter Facebook, porque o meu Face está no book, aqui ó. Esse é o meu Facebook. Mas tem gente que tem um monte de Facebook, mas o Face não está nesse book. E aí não consegue resistir ao chamado à idolatria. Como é que ele funciona no Facebook? Você viu o que postaram no Face? Você precisa ver. Aí o que acontece? Vai todo mundo no Facebook. Irmãos, como isso é sutil. E uma ferramenta que pode ser usada para ser bênção. Por quê? O problema não é o Facebook. Não, ele é só uma ferramenta. Você pode usar o Facebook para evangelizar. Você pode usar o Facebook para lançar palavras proféticas. Você pode usar o Facebook para abençoar a vida de outras pessoas. Então o problema não está no Facebook, mas em como utilizamos. Por isso eu prefiro ficar com a minha Facebook. É o Facebook mais seguro e instintivo, que vai te abençoar. Tem outras formas de idolatria. E eu lembro que no final da Copa do Mundo, no domingo que era a partida da final, não sei quantos estavam aqui, eu preguei naquele domingo, pela graça e misericórdia de Deus, e trouxe um vídeo sobre bezerros modernos. Irmãos, quanto dinheiro, quanto tempo e quanta energia tem sido gasta em torno do futebol. E nós temos tempo, porque alguns irmãos sabem que eu gosto de futebol e tento jogar futebol. Só tento. E nós temos tempo para ficar 90 minutos assistindo uma partida de futebol, que não há problema nenhum.
mas muitos não têm 30 minutos para ficar na presença de Deus. Mas tem uns 90 para assistir futebol. O problema não está no futebol. O problema está em quem está por detrás de tudo isso. E sem nós percebermos, irmãos, esses são os bezerros que são levantados da nossa vida todos os dias. Esse é o chamado da idolatria, bem moderna, bem atual, que se nós não tivermos cuidado, nós somos levados sutilmente por muitas coisas e somos desviados do foco principal. É óbvio que o chamado da idolatria de Nabucodonosor naquele tempo, para Sadraque, Mesaque e Abednego, era diferente. Mas eles tiveram uma coisa chamada discernimento espiritual, para atentar para aquilo que poderia ser uma sutileza, um engano, que todos seriam levados facilmente a fazer. E eles tiveram a percepção espiritual e não se encurvaram, não se dobraram, não negociaram os princípios e valores que tinham aprendido na palavra de Deus. Quais são os ídolos? Ou qual é o chamado que você tem enfrentado? A idolatria. Onde precisamos resistir, irmãos? Quais os pensamentos que têm permeado a sua mente? Veja, às vezes nós podemos estar aqui, mas a nossa mente está lá. Mesmo na casa de Deus, você pode estar aqui, mas a sua mente não está. Na presença de Deus, mas ao mesmo tempo tão perto e tão longe. Porque o corpo está, mas a mente foi embora. Resista ao chamado idolatria. Resista aos ídolos. Resista aos enganos. Invista tempo na presença de Deus. Não é que não possa fazer as outras coisas, pode, mas separe tempo. Separe tempo para estar na casa de Deus. É interessante que há pessoas que para vir à casa de Deus, e a gente vê isso às vezes, irmãos, é um sofrimento. E aí é aquele mesmo pensamento: não, mas se eu fui de manhã, para que de noite? Prova disso é que às vezes o nosso culto pela manhã está completamente lotado, e à noite temos um grupo bom, mas é um outro público. Por quê? Porque para alguns às vezes vir à igreja é como se fosse um peso, mas não é. Estar na presença de Deus é muito bom. Então venha. Lembra do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tenha alegria, tenha prazer. Venha à casa do Senhor, não por obrigação, não porque, se eu não for, Deus vai me castigar. Não, irmãos. Eu vou lá então para ganhar uma bênção. Não, irmãos. Mas venha para louvar, venha para adorar, venha para exaltar o Senhor, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. E o pior, irmãos, é que se nós estivermos sem Deus, nós estamos perdidos. Nós não viemos à casa de Deus, não viemos à presença de Deus, não buscamos a Deus somente para agradar a Deus. É óbvio que isso agrada a Deus, mas nós precisamos fazer isso, irmãos, por causa de nós mesmos. Alguém já disse: Deus sem nós continua sendo Deus, mas em nós, sem Ele, não sobreviveremos. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam muito bem disso. Por isso, eles não aceitaram se encurvar, resistiram àquele chamado e passaram na primeira prova. A segunda prova, que também parece óbvia, mas às vezes não é: quem quiser construir uma identidade provada e aprovada pelo fogo, precisará enfrentar o fogo. Se você ler, por exemplo, dos versos 8 a 18,
existe uma coisa interessante. Assim que eles não se encurvam, que eles não se dobram, o que acontece, verso 8, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Parece até que eles já estavam atrás da porta espiando para ver o que ia acontecer. Muito interessante. E eles, o Ananias, o Misael e o Azarias, não se incomodaram, permaneceram firmes. Eu fico imaginando até, porque o texto não diz por que é que Nabucodonosor mandou construir a estátua. É óbvio que ele queria reconhecimento pessoal. Digamos assim, ele uniu o útil ao agradável. Mas olhando para esses versos, parece-me que a ideia não foi dele. Por quê? Porque os astrólogos estavam de plantão, esperando a reação dos três, Ananias, Misael e Azarias, para acusá-los. Tenta imaginar que os astrólogos são caldeus, são povo daquele povo, e os três não, são judeus. Mas os três, se você lembra que eu já falei no início, foram colocados em situação superior. Foram colocados na província da Babilônia como chefes de grandes negócios. E eu fico imaginando esse povo que era caldeu, vendo aqueles judeus governando sobre eles, como é que eles se sentiam. E não está escrito na Bíblia, mas não é difícil imaginar que estes homens tiveram uma brilhante ideia, porque sabiam que os três não iam negar ao Deus de Israel, e tiveram uma brilhante ideia, e persuadiram Nabucodonosor para construir a estátua, porque sabiam que eles não iam se dobrar, com o interesse de que eles fossem mortos, para que eles, os astrólogos, assumissem o lugar deles. Pastor, por que você está falando isso? Porque às vezes, na nossa empresa, na nossa escola, e às vezes até mesmo na própria família, nós temos que enfrentar este mesmo tipo de articulação, de esquema. Nós somos provados pelo fogo em todo o tempo, irmãos. E às vezes do lugar que a gente menos espera. Mas sabe o que tenho observado? Parece-me que os cristãos do nosso tempo não têm tido esta mesma coragem, não têm tido esta mesma ousadia de se posicionar diante das fornalhas. Quer ver um exemplo disso? Se na casa do seu vizinho alguém ficar endemoniado, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Tá indo? O negócio é sério. Ou o que você vai fazer? Liga para o pastor? Não! Mas é assim que acontece. Se o vizinho tem uma dificuldade, está lá e alguém bate na sua porta. Na verdade, como cristãos, o que é que nós deveríamos fazer, irmãos? Se posicionar e não. No máximo, aí sim, pega o seu WhatsApp, pega o seu Face, manda uma mensagem: preciso de cobertura de oração. Fui chamado para atender uma emergência espiritual. Se tiver alguém próximo a você, se conhece alguém, liga, não vá sozinho e vá você atender. Porque o espírito que expulsa o demônio Satanás não é o espírito do pastor, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Então não precisa temer. Mas falta o que às vezes na gente, irmãos? Posicionamento. Recentemente fiquei sabendo de uma outra coisa. Não sei em qual escola, mas numa das escolas municipais aqui de Curitiba, parece-me que alguns professores estão sendo pressionados, coagidos a chamar os alunos pelo segundo nome. Como assim chamar os alunos pelo segundo nome? Se o aluno se chama João e quer ser chamado de Marcela, o professor tem que chamar ele de Marcelo.
porque ele quer ser chamado de Marcelo. E a estratégia que alguns professores, parece que é isso mesmo, né? Não estou errado não, né? Janine vai estar concordando ali. A estratégia que alguns professores que não concordam com essa prática encontraram, sabe qual é? Eu vou chamar pelo número. Então eu vou chamar o número 12. Vem aqui, por favor. Faça isso assim, assim, assim. O número 20. Irmãos, está errado. Porque se aquele aluno se chama João, o nome dele é João. Então tem que chamar de João. Se é Joana, então o nome dela é Joana. E tem que chamar de Joana. Isso é dar jeitinho. Isso é se encurvar. Isso é arrumar uma forma de justificar o que está errado. Isso é falta de posicionamento. Mas às vezes nós encontramos situações como esta. E aí criamos alternativas para tentar burlar. Mas veja, os três não criaram alternativas. Os três se posicionaram. Porque eles sabiam que o fogo em si não era tão ruim. Porque o fogo não é nem bom nem ruim. Fogo é fogo. E ele pode servir tanto para queimar, mas pode servir também para purificar. O problema é que às vezes nós não queremos passar pela prova. Esse é o problema. Aqui, cá para nós, diga a verdade. Nós até gostamos de ser aprovados. Não é verdade? Mas quem gosta de passar pela prova? Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, quando eu dizia que ia ter prova na escola, pronto. Começava a tremer. Ficava nervoso. Às vezes até sabia a disciplina. Mas nós não gostamos da prova. Só que, irmãos, o crente não pode ser assim. Nós somos filhos do Deus vivo. Então, seja qual for a prova, seja qual for a luta, nós precisamos nos posicionar como uma igreja guerreira do Senhor. Porque eu tenho até dito isso, igreja. O mundo não precisa de igrejas, de mais igrejas. O mundo não quer mais ouvir falar de Jesus. O mundo quer ver Jesus na nossa atitude, nas nossas palavras, na nossa vida. Mas se nós dermos jeitinhos, se nós negociarmos, se nós formos de acordo com o pensamento atual, de que não importa de que lado você esteja, o importante é prosperar, o importante é ser feliz. Isso não é verdade. Se nós dermos um jeitinho, nós estamos perdidos. E quando eu falo disso, eu lembro de uma história, não sei se já contei para vocês, do Dia das Bruxas, já contei essa história? Não? Você conhece a história? Eu vou contar aqui, a maioria fez cara de estranho. Diz que Dia das Bruxas, passou o Dia das Bruxas, né? Graças a Deus. Dia das Bruxas, vai imaginando. Camarada se fantasiou de diabo. Completo. Com um tridente na mão e tudo. Isso lá nos Estados Unidos, sabe? Lá nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil não. Cuida lá. E aí, festa, tomou todas. Encheu o pote. E ficou meio cambaleando. E voltando para casa, de repente, começou um temporal. Chuva, relâmpago, chuva. E ele correu e foi para debaixo de uma marquise. Ele não se deu conta de que a marquise que ele entrou embaixo era a marquise de uma igreja. Vai imaginando. E na igreja, o que estava acontecendo? O pastor estava pregando. E o pastor estava martelando o diabo, porque o diabo é isso, porque o diabo é aquele, porque o diabo não sei o quê. E de repente deu um relâmpago tão grande, tão alto, pá, que aquele cara se assustou e caiu na igreja. E quando ele caiu dentro da igreja, fantasiado do diabo, o pastor pegando e o diabo está lá! Então, pá, saiu correndo, inclusive ele. Ficou só uma irmã. Só uma irmã. Lá, tadinha. Aí ele foi, se aproximou da irmã para explicar a ele.
peraí, ô senhora, eu vou explicar que não é nada disso, eu estou fantasiado. E diz que quando ele chegou perto, tocou nela, aí ela olhou para ele e falou assim: calma, seu diabo, eu estou aqui, mas eu sempre fui tua, A gente ri para não chorar, mas isso retrata o pensamento de alguns. Que o negócio, não importa de que lado esteja, o negócio é ser feliz. É bem o pensamento da teologia da prosperidade, que ainda que muitos não assumam de fato, estão contaminados por esse pensamento. Irmãos, no reino de Deus não pode ser assim. A igreja tem que se posicionar. Não é uma questão de ser feliz ou não ser feliz. Não é uma questão de se dar bem ou não se dar bem. Não é uma questão de prosperar ou não prosperar de acordo com os olhos do mundo. Mas é uma questão de andar com Deus. Porque a verdadeira prosperidade está onde, irmãos? No Senhor. Somente em Deus. O nosso país, irmãos, só vai prosperar quando o Senhor Jesus Cristo for Senhor dessa nação. A sua casa, a sua vida só terá paz se Deus for de fato o Senhor da sua história. Então não adianta negociar, não adianta esquematizar, não adianta correr para um lado, não adianta correr para o outro. Tem que se posicionar em Deus e, independentemente dos resultados, creia que o Senhor vai te livrar. Olha para Ananias, olha para Misael e olha para Azarias. E é digno até de ler de novo, irmãos, porque quando ele foi acusado por aqueles astrólogos, Nabucodonosor chamou os três e falou assim: vem cá, é verdade esse negócio? É isso aí mesmo que estão falando? Quer dizer que vocês não vão se encurvar diante da estátua que eu criei? Olha só, se vocês ouvirem de novo o som da balada e não se encurvar, eu vou jogar vocês na fornalha. E aí, a resposta dos três, irmãos, é muito. Tem que ler de novo. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba você, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É disso que Deus precisa, irmãos. De homens como Ananias, como Misael e como Azarias, que não importavam as circunstâncias, mas eles decidiram, eles colocaram no seu coração, eles não ficaram esperando sentir nada, eles simplesmente decidiram: nós não vamos nos dobrar, nós não vamos servir a outros deuses, nós servimos ao Deus de Israel, e mesmo que Ele não venha em nosso favor, mesmo que isso aconteça, nós morreremos com Ele. Isso é uma identidade espiritual. Isso é uma identidade provada e aprovada pelo fogo. Não negocie os princípios da palavra de Deus. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas não negocie. Porque se você quiser construir uma identidade provada e aprovada pelo fogo, além do que já disse, você precisará perseverar, mesmo dentro da fornalha. Irmãos, eu fico imaginando o pensamento dos três, quando foram atados e jogados dentro da fornalha. Nós não lemos o texto todo, mas se você ler o texto depois, você vai descobrir que Nabucodonosor mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E o número 7 na Bíblia é um número emblemático. 7 pode ser
não apenas um número literal, em termos de graduação de calor, nesse caso. Mas pode ser que Nabucodonosor tenha mandado aquecer aquela fornalha ao limite máximo. Não tinha como ser mais quente. De maneira tal, inclusive, que ele pega homens do seu exército fortes, que levam os 3 amarrados nas suas próprias roupas, porque não havia tempo naquele momento nem para fazer nenhum tipo de preparo especial. E esses homens, quando jogam os 3 lá dentro, eles do lado de fora morrem queimados, de tão aquecida que aquela fornalha estava. E aí eu fico imaginando os 3, quando foram jogados dentro da fornalha. Aqui, se você estivesse lá, como você reagiria? Você que andou com Deus, que não se dobrou, resistiu ao chamado da idolatria, enfrentou fogo, a fornalha, agora está dentro da fornalha. Como você reagiria? Quais seriam os seus pensamentos? Será que nós pensaríamos alguma coisa do tipo: valeu a pena? Valeu a pena servir a Deus e agora aí, ó, estou dentro da fornalha. Valeu a pena tanto esforço, tanta dedicação e não obtive resultado nenhum? Valeu a pena? Os 3 não pensaram isso. Nada disso. Simplesmente confiaram que o Deus de Israel os livraria. Qual é a tua fornalha? Nós nunca saberemos, irmãos, o que eles pensaram, até porque nós não podemos entrar nesta fornalha. Mas nós temos outras fornalhas na nossa vida. Eu tenho certeza que há fornalhas na sua vida, porque há na minha. E como nós reagimos diante das nossas fornalhas? Que espírito conduz os seus pensamentos? A única forma que temos, irmãos, de vencermos as fornalhas é confiando no Deus Todo-Poderoso. Vou te dizer uma coisa: se Deus não puder te livrar dessa fornalha, ninguém mais pode. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Há fornalhas na minha e na sua vida que só Deus, somente Ele, poderá nos livrar. O maior milagre na vida desses 3 homens não foi eles não serem consumidos pelo fogo, porque isso Deus fez, mas foi eles não se dobrarem, não temerem, não negociarem os princípios da palavra de Deus. E esse milagre Deus não vai fazer no automático. Deus nos sustenta, mas este milagre começa em mim, começa em você. Essa decisão parte de cada um de nós. Eles só puderam andar com aquele 4º homem que o próprio Nabucodonosor reconheceu ser semelhante ao Filho dos Deuses. Eles só puderam andar e ter essa experiência pessoal porque eles não se encurvaram. E fica para nós essa última reflexão. Somente a graça do nosso Senhor pode nos livrar das fornalhas dessa vida. Feche os seus olhos e reflita quais são as fornalhas que você tem enfrentado. Uma identidade provada no fogo vai desfrutar da gloriosa proteção e da companhia do Altíssimo.
Interessante no caso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os 4 tiveram suas identidades transformadas. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, um Deus que protege o rei, mas ele não protegeu o rei. Ele se manteve firme de acordo com o seu nome, crendo que Deus era o seu juiz. Ananias, que significa Jeová é gracioso, recebeu o nome de Sadraque, que significa amigo do rei, mas ele não se tornou amigo do rei. Ele continuou crendo que Deus era gracioso. Misael, que significa quem é o que Deus é, recebeu o nome de Mesaque, que era um deus da lua, o deus Acu, mas ele não se encurvou diante desse Deus. E o último, Azarias, que significa Deus, Jeová é o nosso auxílio, socorro, recebeu o nome de Abdinego, que significa o servo do nego, ou servo do nego, mas ele não se tornou servo de nenhum dos dois. Antes, continuou confiando no poder de que Deus iria ajudar. As pessoas podem mudar até mesmo o nosso nome e podem nos chamar de coisas que nós não somos, mas ninguém tem o poder de mudar o seu caráter. Se você decidir andar com Deus, se você decidir construir uma identidade forjada pelo fogo, aprovada por Deus, digam o que disserem de vocês, façam o que fizerem, mas se vocês decidirem isso, Deus vai te honrar. E os planos dele vão se cumprir na tua vida. Por isso nós vamos orar. Eu gostaria de chamar o pastor Sebastião aqui. Ele vai orar por cada um de nós. E se nessa noite você entendeu essa palavra e quer construir uma identidade formada, forjada no fogo, deixe o seu lugar e venha até aqui à frente em nome de Jesus. Pode vir. Vou convidar toda a igreja a se colocar em pé. Pode vir. Porque Deus vai te dar uma identidade forjada e aprovada por Ele. Pode vir, em nome de Jesus. Foi bom. Quando aceitei Jesus, eu tinha 22 anos, alcoólatra, morava sozinho. E fui convidar os meus amigos de balada para ir no meu batismo. Nenhum quis ir. Perdi todos os meus amigos, mesmo eu tentando continuar sendo amigo deles. Mas cheguei até aqui. Já vai fazer 38 anos que eu aceitei Jesus. Jesus, ele é aquele amigo, como diz a palavra, há um amigo, porque você pode se congratular-se com muitos amigos, mas há um que é mais chegado que o irmão. E esse amigo é o nosso irmão mais velho, é Jesus. Ele morreu por nós, ele ressuscitou, e ele está aqui. E você pode, pela fé, segura na mão dele e falar assim: Senhor Jesus, eu não abro mão. Eu não abro mão. Senhor Deus, que bom sabermos que o Senhor nos ama. Melhor ainda é saber que o Senhor mandou-nos um Salvador. Um Salvador que nos livra não somente do pecado, mas um Salvador que nos coloca na presença gloriosa do Senhor para vivermos uma esperança de vida eterna. Um Salvador que nos consola, que nos sustenta, que nos encoraja a enfrentarmos as nossas fornalhas. Como teu filho disse muito bem, cada um aqui tem a sua fornalha. Tem a fornalha da família, tem a fornalha da vida profissional,
tem a fornalha da vida social, tem a fornalha dos vícios, tem a fornalha do pecado, mas o Senhor não nos livra só da fornalha, mas o Senhor nos livra na fornalha. O Senhor entra em nossa história e o Senhor nos tira de lá para vivermos uma vida abençoada. Pai, em nome de Jesus, traz de volta toda a esperança desse coração. Traz de volta, Senhor, o brilho dos olhos. Traz de volta, Senhor, os sonhos que um dia morreram, as frustrações que invadiram. Nós lançamos na cruz. E como é bom a gente olhar hoje a cruz, Pai, e vermos que ela está vazia. O Senhor não ficou lá. Como é bom olharmos para aquele túmulo e sabermos que ele está vazio. O Senhor não ficou lá. Mas como é bom olharmos para cima e sabermos que o Senhor está lá, de braços abertos, nos esperando. Por isso, Pai, cala cada coração, acalma e abençoa. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus.